Este é um módulo para falar sobre a importância da psicoterapia, porque apesar de a gente ter melhorado muito nesse sentido de aceitação de que a psicoterapia é um processo que ajuda muitas pessoas nas suas dificuldades, nos seus processos internos, na forma como elas lidam com as suas dificuldades, ainda a gente vê muito preconceito e a gente vê muito menosprezo também pela área, né? Então eu acho importante trazer aqui que a psicoterapia sim é necessária para muitas pessoas, não digo que todas, né, porque isso seria muito generalista, né, porém ela traz benefícios principalmente quando a gente está tendo maiores dificuldades na nossa relação com a ansiedade. Em alguns momentos de vida pode ser sim um recurso fundamental para te ajudar, ou ajudar as pessoas que você ama, porque é a psicoterapia a possibilidade de desenvolvimento de um espaço e um tempo para o sentir e o pensar. Quando nós falamos da ansiedade e todo o contexto que a gente tem de vida, a superestimulação do nosso sistema de alerta, toda essa rede intrincada que quer roubar a nossa atenção, é muito interessante assim que eu tenha de tempos em tempos esse espaço reflexivo, colaborativo com o profissional para falar sobre aquilo que eu sinto, para desenvolver o que eu tenho a desenvolver, para olhar para os meus desafios talvez sob um prisma diferente. Então a psicoterapia é uma forma de investigar, explorar, descobrir e testar estratégias e novos modos de pensar e agir com o auxílio de um profissional preparado para uma relação colaborativa, uma relação de muita curiosidade, de muita parceria. E por que a psicoterapia é importante? Porque as pesquisas apontam que sim, de maneira geral, as psicoterapias têm um bom resultado no tratamento da ansiedade desadaptativa, dos transtornos de ansiedade. Então, os estudos mostram que sim, ela pode ser um recurso fundamental para auxiliar casos em que a ansiedade gera um impacto muito negativo de sofrimento, de isolamento. Então, também a gente observa que ela tem efeitos preventivos importantes para a saúde mental. Então, mesmo que você esteja no início de um processo de ansiedade ou tenha outras questões de vida que você acha que é importante lidar, com a psicoterapia você tem suporte e maior segurança para explorar dúvidas, angústias, inquietações e tudo mais. E como que a gente chega até um profissional? Muitas vezes é por uma indicação de alguém, ou por encaminhamentos quando eu vou na rede pública. Hoje a gente tem também o recurso das redes sociais, das plataformas online. Então é interessante que hoje a gente tem uma perspectiva de acesso muito interessante. Infelizmente, na rede pública a gente sabe que em alguns municípios, em alguns locais, pode ser que exista muita demanda, muita fila de espera para que seja chamado, mas a gente tem que estar sempre batalhando pelo nosso SUS para que ele contemple cada vez mais pessoas. E a gente tem, né, em alguns momentos, a possibilidade, dependendo da sua situação, de fazer encaminhamento se o seu plano de saúde, se você tem um plano de saúde que tenha vínculo com psicólogos. Hoje as plataformas também auxiliam muito no atendimento social de pessoas que têm mais dificuldade de investir parte da sua renda num tratamento psicoterápico e também, né, conforme for a sua disponibilidade para isso, é interessante buscar profissionais que você sinta um alinhamento quando tem essa possibilidade também. E eu sempre ressalto, não é um gasto, é um investimento para a tua qualidade de vida. Se você tem possibilidade de fazer um atendimento particular, ótimo, por plano de saúde, ótimo, por SUS, ótimo, por valor social, beleza, né? Que o importante é que você busque esse apoio quando necessário. E pode ser que sim, indicações, vá ter ali profissionais que foram ótimos para o seu vizinho, ele disse maravilhas, você chegou lá e não achou que era para você, ou fez ali umas trocas de informação, não sentiu que seria o ideal para ti, porque realmente podem haver essas diferenças, né? Diferentes pessoas com diferentes necessidades podem se ver
melhor com um psicólogo X, um psicólogo Y, né? Então, o importante é saber que hoje a gente tem uma variedade muito interessante de profissionais, de linhas, de propostas de atendimento, enfim. Só que o que eu quero ressaltar? Que tendo assim um nome, catei lá numa rede social, no Instagram, um psicólogo que eu sigo e eu acho muito legal, muito bacana a abordagem dele e tudo mais, ou recebi ali indicação de alguém, né, me falaram e tal. É interessante que tendo o nome do profissional, você avalie também se ele tem um número ativo no CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Esse conselho é muito importante no sentido de que ele orienta a profissão, ele tem um código de ética também que nós psicólogos temos uma responsabilidade diante desse código de ética, e o nome terapeuta às vezes é usado de uma forma muito aberta, né, muito assim, no ar. E algumas pessoas que não passam por um processo formativo, que não têm um olhar técnico, científico apurado para praticar psicoterapia, acaba sendo confundido com um profissional de psicologia. Então, cada Conselho Regional de Psicologia tem lá um campo no site em que você pode pesquisar o nome do profissional e ver se realmente ele está com CRP válido e tal. Assim como outras profissões têm os conselhos, a medicina tem o CRM, enfim, a engenharia tem lá o CREA e tudo mais. É importante que eu observe que a psicologia também tem um conselho. Claro que aqui eu estou falando da realidade brasileira, mas eu sei que outros países também têm outras formas de registro profissional que podem ser consultadas. E é importante o acolhimento e o vínculo terapêutico, sobretudo, que ele flua de uma maneira legal. Claro que na primeira sessão pode ser muito desconfortável, porque realmente é desconfortável a gente se abrir para uma pessoa nova, a gente colocar emoções fortes ali naquele espaço, mas o importante é que com o passar assim desses primeiros momentos, você também se sinta bem nessa relação terapêutica, que você sinta que ali tem uma parceria, que tem um acolhimento. Pode ser que também o profissional, ao entender melhor o seu caso, avalie que você vá ser melhor atendido por um outro profissional e faça um encaminhamento. Mas isso não quer dizer que o problema é com você, nem com o psicólogo. Ninguém tem um problema ali. A questão é só que realmente, às vezes, o seu caso pode necessitar de uma especialidade diferente do que aquele profissional tem, uma linha diferente que vai colaborar mais, ou tem algo na tua história que daqui a pouco toca na história desse psicólogo e ele se sente desconfortável ou com um olhar enviesado para realizar esse atendimento. Então pode ser que ocorram essas questões. Outra coisa que é interessante aqui que eu falei das plataformas online, principalmente ali depois da pandemia, o Conselho Federal de Psicologia passou a regulamentar melhor a psicoterapia online. Então, hoje ela sim é uma prática válida, né? Então, existem estudos também sobre a psicoterapia online e os benefícios que ela traz. Eu mesma já fui paciente também nessa modalidade e fluiu de uma forma super legal, assim como eu já fui presencial, né? Tudo depende do seu contexto de vida, da cidade onde é que você mora, do profissional que vai te atender, né? Então avalia bem ali também se você se sente confortável com essa modalidade, porque realmente pode ser que para você não seja o mais confortável para você abrir as suas coisas e tudo mais, assim como tem benefícios para pessoas que têm uma dificuldade de acessar um consultório ou acessar esse profissional porque estão em cidades diferentes e tal. Então, o importante é que você realmente busque e sinta esse acolhimento no processo. Existem diferentes linhas, tipos de psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que eu trago aqui vários elementos dela, mas também existe a terapia psicodinâmica, ou né, de viés psicanalítico, que tem muitos adeptos também, tem pessoas que gostam muito da terapia de aceitação e compromisso, as abordagens de psicoterapia breve, que são um pouco mais focadas num curto período de tempo, mas que também tem estratégias interessantes dependendo da situação. A terapia focada na compaixão, que é uma modalidade um pouco mais nova aqui no Brasil, uma linha um pouco mais nova aqui no Brasil, mas que é muito interessante. Eu já fui paciente nessa
abordagem e gostei muito da experiência, tanto que vocês viram aqui que eu trouxe coisas da TFC, porque realmente fui ler mais sobre ela e tudo mais, gostei bastante. Tem também a terapia centrada na pessoa, humanista, que eu tenho ali a minha quedinha por ela também. Mas vai ter outras também, tem a sistêmica, tem a Gestalt, tem muitas abordagens interessantes. Eu trago aqui só para citar, para exemplificar como existe também uma variedade na forma de tratar a ansiedade com diferentes objetivos. Cada uma dessas linhas pode lidar e dialogar com a ansiedade de maneiras diferentes, mas é fundamental que elas passem, então, por esse processo investigativo, colaborativo e, de maneira geral, todas as psicoterapias têm em comum alguns elementos que também vão estar presentes no nosso código de ética, na nossa formação, na nossa técnica, e que vão ser baseados em empatia, em diálogo, numa curiosidade para a investigação, numa parceria colaborativa, nos processos de acolhimento e escuta, num processo também de aprendizagem que vai sendo alimentada nessa relação, responsabilidade também, responsabilidade, como eu coloquei ali, e o que é importante saber, que tudo isso flui de uma maneira realmente que perpassa essa responsabilidade na colaboração entre paciente e psicólogo, entre cliente e psicólogo, dependendo da abordagem, tem diferentes nomes para essa relação. Mas o importante é saber que você vai estar nas mãos de um profissional que vai estar atento ao que você traz, que vai olhar para aquilo com a atenção que a sua história merece e que vai ajudar a desenrolar um pouco esses nós que estão te sufocando. Para crianças tem abordagens específicas que às vezes vão passar um pouco mais pelo lúdico, pelo brincar, pelo espaço do desenho, né? Na adolescência também tem coisas que são específicas na relação, dependendo da faixa etária. Com adultos, com idosos também tem coisas que são específicas, mas de maneira geral, né, psicoterapia é sobre isso. Aqui eu trago algumas frases sobre psicoterapia. Então, quando a pessoa se sente profundamente compreendida, a ansiedade perde de parte da sua força, porque justamente é nesse espaço de compreensão sem julgamentos que a ansiedade também vai ganhando forma, ganhando nome e vai perdendo essa característica invasiva que vai nos dominando. Outra frase que eu trago aqui da Nise da Silveira, que não era psicóloga e sim psiquiatra, mas enfim, tinha muito também desse processo da psicologia analítica no fazer dela, que traz que o afeto é a chave mestre da psicoterapia. E eu trago outra frase também aqui do Stephen Hayes, que a terapia não busca eliminar a ansiedade, mas ensinar você a caminhar com ela em direção ao que realmente importa. Então, boa parte do que a gente tem aqui na proposta desse curso, você pode aprofundar num processo de psicoterapia, dialogando com a sua história, com as suas necessidades, com a sua subjetividade, com os seus comportamentos, os seus anseios, os seus medos. Então, a psicoterapia ela tem uma grande importância no momento em que ela traz esse espaço de escuta que às vezes é tão escasso no nosso dia a dia, e entendimento e acolhimento, fornecendo inúmeros resultados positivos no tratamento dos transtornos de ansiedade. Mas não só isso, a psicoterapia também nos ajuda numa autoexploração dos nossos sentimentos, das nossas emoções, no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento de habilidades que são importantes para as nossas relações, que são importantes inclusive para observar coisas que são inquietantes e difíceis de serem vistas. Como a gente viu, nós muitas vezes usamos lentes que são enviesadas. E o psicólogo passa por uma formação que vai ajudar ele, uma pessoa externa e que também não tem uma relação de família ali, né, de ser seu melhor amigo, que também tem ali um outro elemento que acaba cegando para algumas coisas, né? Então, é um profissional que pode te auxiliar a colocar outros óculos de vez em quando, né, para desenvolver autocompaixão, desenvolver uma perspectiva diferente sobre os desafios que você tem. Eu acho importante colocar que psicoterapia não é um lugar para você escutar aquilo que você tem que fazer, né, que vai ser alguém que vai
te mandar fazer coisas aleatoriamente, né? Ou seguir uma receita de bolo, ou dizer o que você tem que decidir, se você termina um relacionamento, se você larga o emprego e tal. Mas é alguém que vai te questionar, né? Fazer perguntas interessantes para que você se veja no espelho e tome essas decisões, que você tenha autonomia. Então, acho que, de maneira geral, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula.